Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Acabou! Acabou! Pro Brasil! Brasil? Pô, tinha que soltar a vinhetinha, né, cara? Brasil, Zil. Muito boa noite, galera. Agora sim eu tô de bom humor, né? Eu comecei a minha primeira aula fulo da vida aqui. E agora, tal como o Brasil nas Olimpíadas, fui de 0 a 100, tô feliz pra caramba. Tava eu e Renan ali, ó, assistindo os últimos pontinhos. Porque, claro, né? Me desculpem, gente. Aula tem toda semana, Olimpíada é uma vez a cada 4 anos. Então, a gente aguardou junto com vocês aí para que ganhássemos o ouro olímpico. E agora o Brasil com mais um ouro, terceiro ouro dessa Olimpíada. Se não me engano, 18ª medalha do país, né? Agora sim, a gente pode começar a nossa aula de Geografia 2. Muito boa noite para todo mundo que já estava aí e para quem chegou agora. O Wesley Pinheiro, a Júlia Magalhães, a Maria Vitória, a Kailane, o Eduardo. Pô, o Eduardo tá em outro planeta, né? Ganhou de quem? Como assim, Eduardo? Pelo amor de Deus. Ganhou do Canadá, tá vendo? Canadá tem o quê? Tem dinheiro, boas condições sociais, IDH lá nas alturas. E daí? Eles têm ouro no vôlei de praia feminino? Não tem. Então, o problema é deles. Muito mais Brasil do que esse tal de Canadá. Vamos que vamos falar de clima. E aí, olha só, gente. Vamos ter uma sequência de várias aulas para falar sobre esse assunto. A primeira, hoje, é para falar sobre elementos climáticos. Depois, vamos falar semana que vem sobre fatores climáticos. Aí depois, eu falo sobre tipos de clima e climas do Brasil. Ah, mas são muitas aulas de clima? São, porque é a matéria mais importante da geografia física, que se conecta a todas as outras, influenciando solo, relevo, hidrografia, bioma. Então precisamos falar muito sobre essa temática aqui. E eu quero começar mostrando para vocês esse texto. Dá um print aí, para que depois você possa ler com calma. Foi? Por quê? Porque aqui o que eu tenho é a descrição sobre quais são as diferenças entre tempo e clima. E aí, ó, todo santo inverno é a mesma história. O sujeito precisa de 2 ou mais cobertores para se aquecer. E aí vai e fala, ó, cadê o aquecimento global? Olha o frio. Aqui no Rio de Janeiro, então, inverno, temperatura caiu de 20 graus, 19, 18, o pessoal já acha que estamos na Europa. Sai das ruas com casaco, com gorro, uma loucura. O carioca ele sente mais frio do que o normal. Eu não sei o que acontece, mas acho estranho. Mas fazer o quê? Cada um tem a sua forma de interpretar ou de sentir os fenômenos da natureza. Eu particularmente considero que só dá para dizer que tá frio quando a temperatura cai abaixo de 14, 13 graus. Mas aqui no Rio de Janeiro é diferente. Só que o que importa é que não interessa que esteja fazendo 13, 12, 11 graus, que tenhamos uma noite ou um dia muito frio, porque isso não é prova de que o clima está mudando ou de que não há aquecimento global. Na verdade, o que você precisa compreender
e não confundir são os termos tempo e clima. Como o texto diz, o tempo são os padrões de sol, chuva, frio, calor de curto prazo. O tempo hoje pode estar ensolarado e amanhã ele pode estar muito mais frio, ou nublado, ou chuvoso, porque o tempo muda o tempo inteiro. Ao longo de um dia, inclusive. Quantas vezes o dia não começa com muito calor e tem uma tarde com uma chuva muito forte? Quantas não são as situações em que o tempo muda? Chega uma frente fria e aí de um céu aberto com um dia ensolarado, a gente tem uma tarde nublada, uma noite de céu fechado e talvez até chuva. Ou até uma queda brusca de temperatura de 5, 6, 7, 8, 10 graus no mesmo dia. Nada disso é incomum. Tudo isso faz parte das variações do tempo. Já o clima é a média das condições de temperatura, chuva, vento, umidade e pressão atmosférica ao longo do tempo. Entendido? Portanto, não confunda tempo e clima. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, tem a ver com o agora, o momento. Tanto é que a previsão do tempo não é para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A previsão do tempo confiável é a de amanhã, a de depois de amanhã, no máximo 1 semana. Previsão do tempo para além de 1 semana não é confiável, porque a nuvem que você imaginava que ia chegar pode desviar. A frente fria que você achava que ia chegar com força pode se dissolver, ou pode chegar com ainda mais intensidade. Portanto, os meteorologistas só conseguem prever com bastante precisão o que vai acontecer com a temperatura, com a umidade, com o vento, com a chuva, com a pressão, pelos próximos poucos dias. Porém, análises de outros comportamentos da nossa natureza permitem projetar alterações climáticas prováveis para os próximos anos. A gente sabe que há um aquecimento global em curso, influenciado pela ação humana, pela ação antrópica, e que isso tende a fazer com que tenhamos verões mais quentes, com que tenhamos temperaturas extremas, muito calor, alternando com muito frio, nevascas mais fortes, furacões mais fortes. A tendência é de que tenhamos esses padrões cada vez mais frequentes para o futuro. Só que não dá para dizer quando exatamente vai ser o dia em que vai começar uma onda de calor. Ou então quando vai chegar uma nevasca. Por quê? Porque a previsão é do tempo e não do clima. Entendido? Para falar sobre clima, eu posso falar sobre as características médias da temperatura, da umidade em um local. Por exemplo, Renan, aqui no Rio de Janeiro, em janeiro, faz calor ou frio? Calor. O Renan não precisa de bola de cristal para saber que em janeiro, no Rio de Janeiro, faz calor. Por quê? Porque essa é a característica média do nosso clima. E geralmente tem chuva. Em março, no Rio, costuma chover mais. Dezembro chove bastante, março chove bastante. Natal e Réveillon aqui no Rio de Janeiro costuma ter uma característica muito comum, padrão, que é bastante calor com pancadas de chuva. O pessoal até fica vendo a previsão para saber, né, se o Réveillon vai ser com ou sem chuva. Inverno, meio do ano, junho, julho, a gente sabe que não costuma fazer tanto calor quanto no verão. Mas a gente não espera aqui no Rio de Janeiro que em junho ou que em julho vai nevar, que a temperatura vai chegar a 0. Porque o clima do Rio de Janeiro não é assim. O nosso clima é, em média, quente e chuvoso. Características de um tipo climático chamado de tropical litorâneo. Calma, que você não precisa se preocupar com esses nomes agora. A gente vai ter uma aula mais pra frente para poder falar dessas nomenclaturas. É a parte menos importante, tá?
E você vai compreender isso de maneira muito simples depois de compreender o resto das nossas explicações, tanto na aula de hoje quanto na semana que vem. Tá bom? Prosseguimos. A Rafael disse ali, ó, que aqui em Pernambuco, quando tá 22 já é frio. Pois é, né? No Nordeste a gente tem temperaturas médias elevadas. Tem alguns lugares mais quentes que Pernambuco até, hein? Não sei se tem alguém aí do Piauí, de Teresina. Teresina é um forno, bem quente. No Centro-Oeste, áreas do Mato Grosso, de Goiás, são bem quentes também. E o Jefferson disse que em São Paulo, as 4 estações acontecem no mesmo dia. É verdade, né? Isso acontece com alguma regularidade. Prossigamos. Eu quero falar agora sobre isso aqui, ó. Elementos climáticos. Começando com uma análise sobre temperatura e umidade. Aí depois eu vou para o quadro para a gente poder falar de pressão atmosférica. Ou melhor, posso ir para o quadro agora, porque eu quero escrever ele para você a diferença entre 3 termos relacionados à temperatura. Vem aqui. Eu vou falar uma definição de temperatura aqui que um físico talvez vá achar um absurdo. Que o Arthur não me escute, tá? Porque ele vai achar que não faz sentido nenhum o que eu tô falando. Não vou nem escrever então, para poder não ter prova do crime. O que me importa é você entender a lógica, não a definição exata. Mas digamos que a temperatura é, de um modo geral, grosso modo, a quantidade de calor presente em um determinado local. Você sabe medir a temperatura com um termômetro, seja a temperatura do teu corpo ou então a temperatura do ar. E eu só estou dizendo essa definição de temperatura para você poder entender a diferença disso para amplitude térmica. É isso aqui que me interessa. Amplitude térmica é a variação de temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano. Tem alguns momentos ao longo do dia que faz mais calor, né? Geralmente ali meio-dia, 1 da tarde. E tem outros momentos em que faz mais frio, de madrugada. Geralmente a hora mais fria das 24 horas de um dia é de madrugada. Ali 4 da manhã, 5 da manhã. Já parou para pensar por quê? É porque ao longo do dia inteiro o Sol está mandando radiação ultravioleta para a Terra. Isso bate no solo, é absorvido, gera calor. E a Terra devolve essa radiação em forma de radiação infravermelha. Quando o Sol se põe, ainda tem calor aqui no solo, porque a Terra não conseguiu devolver toda essa radiação ainda. No verão, então, às vezes é terrível. Você chega ali 7, 8, 9, 10 da noite, está um calor desgraçado ainda. Mas aí vai chegando 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, a Terra consegue terminar de devolver essa radiação que ela recebeu. Por isso que ali por volta das 4, 5 da manhã, a temperatura fica bem mais baixa. Porque ainda não está chegando mais radiação nova e a radiação solar que tinha chegado antes já foi devolvida. Aí depois, quando dá 6 da manhã, o Sol nasce, volta a jogar radiação pra gente outra vez. Entendeu? Então a amplitude térmica diária é essa variação de temperatura ao longo do dia. E a sazonal é a variação de temperatura ao longo do ano, entre as estações. Você sabe, tem época do ano mais quente, mais fria. Tem lugares em que eu sei, não muda muita coisa não. Tem alguém aí no chat que mora na região norte? Ou então em Fortaleza? Fortaleza é um bom lugar para servir de exemplo. Ou então em São Luís. Por quê? Esses lugares que eu estou citando, ó, o Renan tá em Londrina. Londrina é o oposto. Londrina, Renan, segundo ele, tá fazendo 12 graus lá agora. Para mim é frio, já dá para classificar isso aí como frio. Londrina é um lugar do Brasil que, como tá bem ao sul, considerando o nosso território, linha do Equador, quanto mais ao sul ou quanto mais ao norte você tiver em relação à linha, costuma ter uma variação de temperatura maior ao longo do ano. A amplitude térmica costuma ser maior. Ó, o Osmar é da Bahia, depende de onde da Bahia, Osmar. Ó, Lucien mora em Belém, boa. Pedal fera também. Belém do Pará é o exemplo de um lugar onde isso aqui
é muito baixo. Em Belém, me corrija se eu estou mentindo. Ao longo do ano inteiro, a temperatura média é alta. É claro que às vezes faz frio. É claro que a temperatura às vezes pode baixar, mas não é uma coisa muito comum. Nos 12 meses do ano, a média térmica em Belém é alta. Então eu posso dizer que a amplitude térmica sazonal é muito pequena. A diária até um pouco maior. Para quem está lá em Belém ou para Cailane, que está no Ceará. Se você for medir temperatura meio-dia e 5 da manhã, tem uma diferençazinha. Então tem uma amplitude térmica diária. Mas se você for medir a variação de temperatura lá em Belém ao longo do ano, na média, fica sempre em torno de 28, 29, 30 graus. Agora lá em Londrina não. Lá em Londrina, realmente, no verão, a temperatura é muito mais alta do que no inverno, em que ela é bem baixa. É disso que se trata a amplitude térmica. Tá bom? Os motivos que levam a essa variação ser menor ou maior vão ser assunto da próxima aula. Mas já falei de um deles, né? A proximidade ou a distância em relação à linha do Equador. Agora, a última coisa que eu queria pôr aqui em relação à temperatura para vocês é esse outro termo, que é a sensação térmica. Isso aqui a gente escuta muito falar no auge do verão ou no auge do inverno. No auge do inverno, é comum que no noticiário da TV a gente tenha manchete falando, em algum lugar, deixa eu pensar um exemplo, pode ser alguma cidade da Serra Catarinense ou da Serra Gaúcha. Em geral eles fazem em Gramado, em Canela, porque é uma área turística, alguma reportagem para falar do assunto, mostrando lá o termômetro. Aí eles dizem, aqui em Gramado os termômetros registraram 0 graus, 1 grau Celsius, mas a sensação térmica é de -5. Qual a diferença? Aqui no Rio, no auge do verão, os termômetros marcaram 41 graus, mas a sensação térmica chegou a 55. Por que a diferença? Porque a sensação de temperatura que o nosso corpo tem não é a mesma, necessariamente, da temperatura que o termômetro mostra. A temperatura mede essa quantidade de calor que eu tenho ali, mas o que eu sinto também vai ser influenciado por duas outras coisas, pelo vento e pela umidade. Pensa nos exemplos comigo. A Kelly disse, sensação de 7 graus em Maringá. Como é que tá a temperatura aí? Imagino que um pouco mais alta, né? Só que a sensação em Maringá nesse momento deve estar mais baixa do que a temperatura, porque lá é um local úmido e onde costuma ventar. Se tá frio, o tempo tá úmido, ou tá chovendo e tá ventando, tu sente um frio desgraçado. Eu sei, porque eu andava de moto antigamente, nossa, como eu sofria com frio. Por quê? Eu tava lá andando de moto, começava a chover, tava frio, chovendo, meu corpo molhado, e pegando vento, eu quase congelava. Assim como na praia, a Kelly falou que a temperatura tá 12 graus Celsius e a sensação térmica 7, porque certamente é a umidade e o vento que estão fazendo com que a sensação fique mais baixa. Na praia, num dia de calor, é o contrário. Acompanha comigo o raciocínio. Tu vai pra praia, tá mó calorzão. Tu pisa na areia, tá pegando fogo. Você vai e senta lá embaixo do guarda-sol, relaxa, porque pelo menos tá um ventinho gostoso. Aquele ventinho gostoso te engana, tá? Porque ele faz parecer que não tá tão quente quanto realmente tá. E aí você não passa protetor, acaba ficando com uma insolação. Então o vento na praia, o vento no litoral, como já dizia a música da Legião Urbana, faz com que você tenha uma sensação térmica num dia quente que tá menos calor do que realmente tá. Entendido? Então a sensação térmica vai envolver a temperatura. Acho que o Osmar até colocou isso ali no chat. O vento e a umidade. Umidade que se manifesta muitas vezes na forma de chuva, nem sempre, mas pode se manifestar. Você sabe o que é a umidade relativa do ar? É bem simples. A umidade relativa do ar é a quantidade de água que eu tenho no ar. Você pode não estar vendo, mas tem água aqui, não em estado líquido.
Tem água aí onde você está, em volta de você, não em estado líquido, na forma de vapor d'água. O vapor d'água preenche os poros do ar. E quando o vapor d'água que preenche os poros do ar ocupa todos os poros disponíveis, a gente chega a 100% de umidade relativa do ar. Nessa situação, onde já não cabe mais vapor d'água no ar, o que vai acontecer? Chuva. Ou seja, a precipitação de água, a queda de água do céu, a chuva é o resultado de uma situação em que a umidade relativa do ar chega a 100%. Então, para que eu tenha chuva, não basta que o dia esteja quente. Pode estar fazendo um calor terrível. Se a umidade relativa do ar é baixa, não vai ter vapor d'água suficiente para poder se transformar em chuva. Mas se o dia está quente e o vapor d'água que está evaporando se acumula numa quantidade enorme ali no céu, a umidade bate 100%, você não tem jeito. Vai ver que vai acontecer uma pancada de chuva. Aliás, falando em chuva, alguém perguntou ali o pedal, o que seria o ponto de orvalho? O orvalho é quando o vapor d'água se esfria de modo tal que ele se transforma numa gotícula. Uma gotícula que cobre carros, que cobre casas. A geada é quando você vai ter a queda dessas partículas, mas o orvalho é quando você vai ter o vapor d'água se transformando em água, porque a temperatura está baixa. Repara a diferença. Quando o vapor d'água evapora muito rápido, sobe por causa do calor, ele forma nuvens tão densas que geram chuva. Mas se o vapor d'água que está aqui, ao meu lado, começa a se esfriar, pode chegar a um ponto em que ele vire água. Esse é o ponto de orvalho. Ué, mas e se estiver muito, muito frio? Esse vapor d'água pode se transformar em outra coisa? Pode. Pode transformar em um cristal de neve. Entendido? Então pensa, o vapor d'água está aqui. Esfriou, ele vira orvalho. Fica líquido. Esfriou muito, bateu zero de temperatura, ele congela. Aí vira o floquinho da Frozen. Vira o cristalzinho de gelo. Tá bom? Vamos falar agora dos tipos de chuva. São 3 os tipos de chuva: convectiva, frontal e orográfica. Chuva convectiva, mais simples de todas. Num dia muito quente, muita evaporação, umidade relativa do ar chega a 100%. O céu fica escuro, aquelas nuvens cinzentas, quase pretas. O dia estava aberto, solzão, do nada o tempo fecha. Próximo passo, uma chuva muito forte. Para quem mora em Belém sabe claramente do que eu estou falando, né? Esse é um tipo de fenômeno que se repete quase todos os dias. Muito calor, muita evaporação, formação de cúmulos nimbus, uma nuvem escura que fecha o céu e uma chuva muito forte logo a seguir, geralmente de tarde. A esse tipo de chuva eu chamo de chuva convectiva ou chuva de verão. Ela só acontece no verão? Não, mas ela é mais comum no verão quando a temperatura é mais alta. Segundo tipo de chuva, tá 13 aqui, mas vou explicar primeiro, porque é simples também. Imagina que uma nuvem carregada com vapor d'água é como se fosse... a Camila é de Belém também, ela sabe do que eu tô falando, né? Muito calor quase sempre, evaporação, nuvens com muito vapor d'água, condensa, chuva, precipitação. Chuva convectiva ou chuva de verão. Essa outra é a chuva orográfica ou chuva de relevo. Como é que ela acontece? Pensa comigo. Uma nuvem é como se fosse uma esponja dessas de cozinha, amarela e verde. Se você pega essa esponja, mergulha na água e levanta, ela vai pingar. Mas se eu pegar essa esponja molhada que está pingando e espremer na parede, ela vai jogar
muita água de uma vez só. Imagina isso. Eu tenho um morro, uma barreira orográfica. A nuvem está vindo. Ela bate e é espremida. Se ela tiver muita água, vai despejar tudo desse lado de cá. Aí, a gente vai dar um nome a cada lado da encosta por causa disso. Temos aqui um morro. A nuvem está vindo, cheia de vapor d'água. Espremeu. Choveu. E choveu por quê? Porque esse lado da encosta barrou a passagem do vento, impediu a passagem da nuvem. Então eu chamo de encosta barra vento o lado do morro que barra, que impede a passagem da chuva. Chove mais do lado de cá, vai ter mais intemperismo químico, vai ter provavelmente solos mais profundos, mais vegetação. Aí a nuvem perdeu o vapor d'água, ela fica leve, fica menos densa, digamos assim. Aí ela consegue passar para outro lado. Boa! Chegou do lado de cá, legal. Só que a chuva já ficou para lá. Então aqui chove, mas do lado de cá só chega o vento. Só tá vento. Então a encosta só tá vento é o lado do morro em que chove menos. Porque a nuvem de chuva despejou o que ela tinha para despejar do lado de cá. Terceiro tipo de chuva, frontal. Como é que ela acontece quando duas massas de ar, uma quente e uma fria, se chocam? Tá? Essas massas de ar se chocam no Brasil, principalmente na região sul e no litoral sudeste. Vamos lá para outro quadro, porque eu vou falar disso em outra aula, mas eu quero já começar a sedimentar esse conteúdo na cabeça de vocês. Vamos para o nosso mapinha do Brasil, né? Como sempre. Não podia faltar, nosso Brasil olímpico, que agora tem 3 medalhosas de ouro, varas de prata, varas de bronze, e que no inverno, entre junho, julho e agosto, recebe uma massa de ar que vem do Polo Sul. O nome da massa é Polar Atlântica. Não se preocupe em gravar isso aqui. Vou falar o porquê desse nome numa outra aula e você vai ver como é fácil de entender o significado e gravar. Mas o fato é, tem uma massa fria, uma massa que vem do Polo Sul, fria pra caramba e úmida, que invade o Rio Grande do Sul entre junho, julho e agosto. Às vezes ela vem antes, vem em maio. Às vezes ela fica até um pouco depois, setembro. Às vezes ela vem fora de época. Pode ser, mas o mais comum é que ela venha no inverno. Quando ela vem, ela encontra uma outra massa de ar que fica o ano todo aqui no litoral do Sudeste. Uma massa entre elas a zona de instabilidade, a frente. Em cima, uma frente quente. Embaixo, uma frente fria. Se essa frente, essa zona de instabilidade, tiver água, e essa aqui tem, porque essa massa é úmida e essa também, o resultado é chuva. Chuva frontal. Onde é que mais a gente tem queda de chuva frontal? Na região sul e sudeste, entre junho, julho e agosto. Mas não só aqui, nessa área do Brasil também. Porque como eu vou te explicar numa outra aula, essa MPA consegue avançar até aqui, levando para o litoral do Nordeste, Salvador, Maceió, Recife, chuvas no meio do ano. Inclusive, quem está aí no chat já falou que é de lá, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas.
sabe do que eu estou falando. A época mais chuvosa nesse lugar do Brasil não é entre dezembro, janeiro, fevereiro e março. No Rio de Janeiro é. A época mais chuvosa tem a ver com chuvas convectivas. Aqui, a época mais chuvosa tem a ver com frente fria. Com essa massa polar que avança para cá durante o inverno. Por isso, inclusive, se você não mora no litoral do Nordeste e quer ir para lá para poder pegar praia, sol, não é indicado que você vá aí no meio do ano. Pelo menos não para essa parte. Não estou falando de Fortaleza, não. Estou falando nem de Teresina, que não é litoral. Rio Grande do Norte, Natal, um pouco menos. Estou falando mais de Salvador, de Aracaju, de Recife, de Maceió. Essas áreas do Brasil possuem a sua época mais chuvosa no meio do ano. Pelo motivo que eu expliquei agora de maneira geral e vou explicar melhor num outro momento. Pois é, estão dizendo que eu sou o garoto do tempo, né? Mais ou menos isso aí. Vamos que vamos. Voltando para cá, para o nosso outro quadro. Já terminei as explicações sobre temperatura, sobre umidade e tipos de chuva. E agora eu vou encaminhar a parte final da nossa aula para falar de pressão atmosférica e de ventos. E aí, gente, eu quero falar muito sério com vocês. E vou até tomar um gole d'água para isso. Pressão atmosférica é o tópico mais cobrado em provas quando o assunto é clima. Você precisa entender isso aqui. É fundamental entender pressão atmosférica para compreender como os ventos funcionam e como as chuvas vão se deslocar entre os lugares. Eu vou, inclusive, te adiantar uma coisa. Vamos lá para outro quadro. Você sabe quais são os lugares onde eu tenho um clima extremamente chuvoso? São áreas próximas à linha do Equador, que é onde eu tenho, inclusive, as principais florestas do mundo. Floresta equatorial amazônica, floresta equatorial do Congo, floresta da Indonésia. Mas você sabe quais são os lugares mais secos do mundo? Os desertos. Deserto da Califórnia e do México, deserto do Saara, deserto do Oriente Médio, deserto da Mongólia e da China, deserto da Austrália, deserto do Kalahari e da Namíbia, deserto da Patagônia e do Atacama. Não é à toa. Os lugares mais secos do mundo são áreas de alta pressão atmosférica. Os lugares mais úmidos do mundo são áreas de baixa pressão atmosférica. Vamos entender os porquês. Voltando lá para o nosso outro quadro. Olha aqui. Pressão atmosférica é o peso de uma coluna de ar sobre um determinado local. Alguns lugares têm mais ar, outros têm menos. Isso vai ter a ver com duas causas: a altitude e posição no mundo, latitude. Vamos compreender essa parte inicial aqui, que é a mais simples e é menos relevante, tá? Para clima, pelo menos. Em áreas ao nível do mar, no nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Em áreas elevadas, a pressão atmosférica é menor. Por quê? Pensa numa coisa. Quando clubes brasileiros vão até a Bolívia jogar uma competição chamada Libertadores da América, como o Flamengo vai ter que ir na semana que vem, eles têm dificuldade para respirar. Por quê? Porque tem pouco ar. E é simples entender isso. O ar tem peso. A gravidade também atua sobre as moléculas de ar. Então isso significa que em áreas mais baixas eu tenho uma concentração de moléculas de ar muito grande. Quanto mais alto é o lugar, menor é a concentração de moléculas de ar. Essa área tem uma coluna de ar muito grande sobre si. Então ela tem uma pressão atmosférica maior. Você consegue respirar melhor aqui? Eu não, né? Que eu tenho alergia e estou sempre com o nariz entupido. Mas pessoas que não tenham rinite
conseguem respirar muito melhor aqui no nível do mar porque tem muito oxigênio. Tem muito ar, incluindo oxigênio. Aqui não. Eu já fui para áreas de altitude. Cara, às vezes tu dá um piquezinho de 5 metros, termina ofegante. Desde que eu fui para um lugar com altitude, eu nunca mais reclamei de jogador de futebol ou de quem tem um desempenho ruim em área de altitude elevada. É muito ruim mesmo. Porque tem pouco ar, incluindo pouco oxigênio. Tem uma outra expressão para isso, para falar de áreas com pouco ar. Ar rarefeito, ar escasso. Quando você vai subindo, inclusive, para áreas de altitude maior, e o oxigênio e o ar como um todo vão diminuindo, teu corpo muda. Teus órgãos vão tentar se adaptar. Seu tímpano começa a vir para fora. E aí você sente uma sensação de entupimento. Quando você voa ou quando você sobe uma serra, muitas vezes o ouvido incomoda. E incomoda por isso. É o teu tímpano tentando sair. Tipo a língua da tua boca, ele fica tentando sair em virtude da mudança de condições atmosféricas. Se você for correr aqui, vai ter dificuldade. Se tu chutar uma bola, ela vai mais rápido, porque não tem resistência do ar. Aí o goleiro vai lá, opa, vou agarrar. E já foi. Entende? Então a pressão atmosférica varia em escala local, por causa da altitude. A regra é essa. Menor altitude, maior pressão atmosférica. Maior altitude, menor pressão atmosférica. Mas o que realmente vai influenciar na circulação do ar é isso aqui. A circulação atmosférica global, que tem a ver com a latitude. Deixa eu te explicar o seguinte. Para tudo isso funcionar, a gente precisa entender qual é a influência do Sol e da Terra nesse processo. Eu vou te pedir então 4 minutos e meio de atenção extrema, porque eu vou explicar uma das coisas mais complicadas que existem na matéria, mas que eu sei você tem capacidade de entender se for acompanhando passo a passo. Tá bom? Eu vou desenhar ali no quadro essa parte do mundo. A parte que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, para poder te explicar como é que o ar circula aqui dentro. Vem comigo. Deixa eu apagar o que está aqui, que eu preciso do quadro limpo, para você não ter sua atenção distraída com outras coisas. E agora eu vou colocar de novo um desenhozinho do globo terrestre. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Eu vou te mostrar o que é que acontece com alguém que está aqui, o bonequinho azul, e alguém que está aqui, o bonequinho verde. Vamos fazer também um outro, o bonequinho vermelho, para que você veja do que é que eu estou falando. Agora, imagine esse bonequinho azul. Onde é que ele está? Na linha do Equador. Esse outro, o bonequinho vermelho, tá onde? Aqui, ó, no Trópico de Capricórnio. E o verde tá aqui, no Trópico de Câncer. Tá bom? Então esse tá no hemisfério norte, esse aqui tá na linha do Equador, esse tá no hemisfério sul. Pergunta, qual deles está numa área que recebe o máximo de luminosidade solar? Que recebe uma grande quantidade de sol o ano todo. Qual deles está recebendo uma temperatura mais alta? É quem mora lá em Londrina? Ó quem mora em Londrina aqui, ó. Ou é quem mora em Belém do Pará? Quem mora em Belém. Então, Belém do Pará é onde está essa pessoa. Lá faz muito calor. O sol esquenta esse lugar com maior intensidade, de maneira direta. Por isso, se o lugar fica muito quente, o ar que está aqui tende a subir. Olha o ar quente subindo. E quanto mais esse ar quente sobe, ele acaba se deslocando para os lados. A tendência
é que ele tentasse deslocar até o Polo Sul ou até o Polo Norte. Mas ele não consegue, porque perde força no meio do caminho e cai. Mas o que importa é, acompanha comigo, quem está no Equador, no lugar onde o Sol mais esquenta, está vendo o Sol esquentar o ar e esse ar ir embora. Se o ar vai embora, fica pouco ar ali. Se fica pouco ar, eu posso dizer que esse local é uma área de baixa pressão atmosférica, concorda? E para onde foi o ar que estava aqui no Equador, lá em Belém? Se deslocou para o hemisfério norte, até que perdeu força e desceu. Se deslocou para o hemisfério sul, até que perdeu força e desceu. Conclusão, quem mora lá em Londrina está num lugar que recebe ar que vem do Equador. E esse acúmulo de ar faz esse local se tornar uma área de alta pressão atmosférica. Essa outra área aqui também. Repara no problema. O Sol aquece a Terra de maneira desigual, mais aqui do que aqui ou aqui. Como consequência, ele cria um desequilíbrio. Ele tirou o ar do Equador e jogou ar demais aqui e aqui. A Terra não gosta de desequilíbrio. A Terra tenta sempre colocar tudo em harmonia, em equilíbrio. O que você acha que ela vai fazer para responder a essa ação do Sol? Tentar jogar o ar de volta. A Terra faz o que então? Joga esse ar que está em excesso aqui para cá. O mesmo acontece daqui. O ar que está em excesso vai para lá. Entenderam? Pronto, né? A Terra resolveu o desequilíbrio? Não. Porque o ar que a Terra jogou de volta para o Equador voltou a ser aquecido pelo Sol, voltou a subir e a se deslocar para o lado. E a Terra, não, vou devolver. E aí o Sol, vou esquentar. E fica nessa palhaçada. Então sabe o que é o vento? Vento nada mais é do que o ar que se desloca de uma área para outra. Sabe qual é a razão número 1 que cria a existência de ventos aqui na Terra? A ação do Sol, quando aquece de maneira desigual o nosso planeta. Sabe qual é a razão número 2? A ação da Terra, que tenta compensar esse desequilíbrio, mandando o ar das áreas de alta pressão, onde ele está em excesso, para as áreas de baixa pressão, onde ele está em falta. E a depender do tipo de ar que está se deslocando, eu posso dar um nome a ele. Esse fluxo de ar, esse vento, que a Terra tira dos trópicos e manda para o Equador, da área de alta para uma área de baixa pressão, recebe o nome de vento alísio. E o vento que o Sol leva do Equador para os trópicos, como faz no sentido oposto, é chamado de contra-alísio. Pronto. Acabei de te explicar o mecanismo de circulação atmosférica mais importante que existe na Terra. A célula de Hadley. A circulação de ar que acontece dentro da zona tropical, em que o Sol leva ar para os trópicos, criando um desequilíbrio que a Terra tenta compensar, mandando vento, os ventos alísios, dos trópicos para o Equador. Mas nunca consegue compensar, porque o Sol é poderoso e está sempre esquentando o ar daqui, mandando ele de volta. Conclusão, não tem jeito. Essa área sempre se mantém como uma zona de alta pressão. E essa aqui também. E se é uma área de alta pressão atmosférica, ela tem muito ar. É como se fosse uma espécie de bolsão de ar, um escudo de ar, que impede que outros fluxos cheguem. Todo mundo, eu acho, já fez isso na vida, né? Pegou uma seringa sem a ponta, sem a agulha,
tapou a ponta com o dedo e tentou empurrar até o final. Tu não consegue. Por quê? Porque quando você vai empurrando, existe ar ali dentro que impede que você empurre. Imagina que essa seringa pressionada é o que eu tenho em toda essa faixa aqui. E nessa. É um escudo gigante de ar. Então as nuvens carregadas de chuva não conseguem chegar. Quase nunca. Se não chove quase nunca, o que vai se formar no lugar? Um deserto. Os que eu falei. Austrália, Kalahari, Patagônia, Atacama, México e Califórnia, Saara, Oriente Médio e Mongólia. Ou seja, os principais desertos do mundo ficam em áreas de alta pressão atmosférica, porque são grandes bolsões aonde a chuva dificilmente consegue chegar. Por outro lado, essa área é uma área muito úmida, porque esses ventos que a Terra está empurrando dos trópicos para o Equador se deslocam em baixa altitude, passam em cima do oceano, absorvem a umidade e trazem a umidade para cá. Quem está em Belém sabe. A umidade que chega aqui vai ser aquecida pelo sol, porque o Equador é quente. Aí esse ar que sobe é um ar que sobe junto com muita umidade. Conclusão, chuva. Muita chuva, o que gera intemperismo químico, pedogênese, forma grandes bacias hidrográficas e cria a floresta amazônica, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia. Ou seja, a área de baixa pressão do Equador é muito úmida, muito chuvosa. As áreas de alta pressão dos trópicos são secas, dando origem a desertos. Ok? Vamos lá? Com isso, eu já posso encerrar a minha aula. Vou voltar na semana que vem a falar sobre esse assunto, porque é um assunto denso, e na semana que vem eu vou retomar a explicação sobre desertos, porque o Felipe disse que não entendeu, né? Não tem problema. Eu fiz uma explicação aqui para falar sobre a pressão atmosférica, para dela você poder entender a dinâmica dos ventos. Esses ventos alísios que vão dos trópicos para o Equador. Mas na semana que vem eu vou voltar a falar sobre esse assunto, porque eu quero que você compreenda a relação entre pressão atmosférica e os desertos. Eu vou mostrar mapas para falar sobre isso. Eu quero que você compreenda a relação entre pressão atmosférica e furacões. E vou te mostrar mapas para falar sobre isso. E eu quero que você entenda direito por que esse vento faz curva. A razão para isso, essa mudança de direção, está num efeito chamado efeito Coriolis, que influencia, inclusive, na direção dos furacões. O esquema que eu desenhei no quadro está aqui, tá? Mais bonitinho, para você printar. Caso você queira printar, vou contar até 3. 1, 2, 3. E aqui está o resumo com aquilo que a gente falou na aula de hoje. Lembrando que esse assunto voltará a ser abordado na semana que vem. Tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.